Olá, tudo bem? Então, continuando, no vídeo anterior nós falamos sobre a civilização egípcia, tá? Agora nós vamos falar por povos que habitaram uma região chamada Mesopotâmia. Lembrando lá do primeiro vídeo, eu coloquei um mapinha que correspondia a um local chamado Crescente Fértil, que ia desde o Egito até essa região conhecida como Mesopotâmia, que se localiza onde hoje atualmente está o Iraque, tá bom? Vamos lá. Analisando primeiramente a palavra Mesopotâmia. Então, é uma palavra grega que significa terra entre rios, tá? Então, Mesopotâmia, não devemos esquecer, terra entre rios, tá bom? Quais rios eram esses? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então, se no Egito nós temos o Nilo, né, que Heródoto bem disse que o Egito era a dádiva do Nilo, nós também podemos dizer que a Mesopotâmia é a dádiva dos rios Tigre e Eufrates. Então, notem, era extremamente importante para essas primeiras civilizações estarem localizadas próximo a rios. Primeiramente, por serem fontes de água, peixes, e também pelas suas margens, devido ao processo de cheias, se tornarem locais férteis, tá bom? Então vamos lá. As suas margens enchiam e inundavam e fertilizavam o solo, extremamente importante para a agricultura e para o pastoreio. Então, esses povos seminômades e nômades, ao chegarem nessa região da Mesopotâmia, começaram um processo e se tornaram sedentários, ou seja, ficaram fixos em um só lugar. Começaram a construir as primeiras vilas, e da união dessas vilas surgiram as primeiras cidades. Então eles deixaram de ir buscar na natureza o seu sustento, tá bom? Eles começaram a criar os seus próprios rebanhos e a cultivar os campos, tá? Essa região ela vai começar a ser ocupada por volta de 8.000 a.C. Então nós estamos falando de 10.000 anos atrás. É muito tempo, não é? Eles de início domesticaram cabritos, carneiros, tá? A carne, o leite, a lã, para a confecção de roupas, de objetos. E eles também cultivavam o trigo e a cevada, para a confecção de pães, farinhas, bebidas e etc. Também o gergelim, aquele grãozinho, né? Que quando vocês vão no fast food aí famoso, não vou fazer a propaganda aqui, tem aquelas sementes em cima do pão. Aquilo é o gergelim, que naquela época era usado para fazer uma espécie de óleo. Não existia luz elétrica. Aqui, ó, eu estou com a lâmpada, iluminação. Então, como que eu iluminava os ambientes? Igual aquele desenho de Aladim, a lâmpada mágica do gênio. Na verdade, o nome é lâmpada, porque ali dentro eu colocava um líquido, um óleo, e aí colocava um pavio igual da vela, acendia. Então, o gergelim fornecia um óleo que era usado na iluminação. Tá? Botei aqui uma observação. Os registros nos dizem que um dos primeiros povos a se fixarem nessa região foram os sumérios, tá? Eles foram os primeiros também a usar métodos de irrigação. Como? Eu vou levar a água do leito do rio
por uma região mais distante. Igualzinho fizeram os egípcios. Então eles construíram canais de irrigação quilômetros adentro, longe das margens dos rios. Também construíram represas, diques, para armazenar a água em épocas de seca. Tá? Com isso, com esse desenvolvimento dessa agricultura, o que vai acontecer? Vai haver um excedente de alimentos, aumento da produção de alimentos. Há um excedente. O que é excedente? Está sobrando. Começou a sobrar alimentos. Então, quando começa a sobrar alimentos, qual vai ser a primeira consequência? A diminuição das mortes por fome. Então, as pessoas morriam muito por fome. Ainda hoje em dia, nós ainda vemos notícias tristes, né? Não só fora do Brasil, mas em regiões do Brasil, onde as pessoas passam fome. Na África, no continente africano, em determinados países, pessoas passam fome e morrem de fome. Então, não era diferente há 8.000, 5.000 anos atrás. Então, quando começa a haver esse excedente, essa sobra, começa a ter muita comida, vai haver a diminuição do número de mortes. Então, o que vai acontecer com a população? Vai ter um aumento populacional. Então, tem que ter sempre isso em mente. Excedente de comida, sobrou comida, a minha população cresce. Sobrou comida, eu tenho um aumento populacional. Tá? Quando há esse aumento populacional, as pessoas começaram a se dividir. Então eu não preciso mais todo mundo trabalhar no campo. Vai haver, com o aumento populacional, a consequência direta vai ser uma coisa chamada divisão do trabalho. Então, eu vou ter algumas pessoas que continuarão a trabalhar no campo. Outras pessoas irão começar a administrar essa sociedade. Normalmente, um guerreiro que vai se destacar, né, nas conquistas, nos campos de batalha, esse guerreiro ele vai começar a ter um destaque, vai ser escolhido como um representante, né? Então, ele vai ser um administrador em tempo de paz e em tempo de guerra. Eu vou ter tempo para desenvolver uma religião, vai surgir a figura dos sacerdotes, terão mais tempo para ficar tentando descobrir a origem e os mistérios do universo, da criação. Uma classe de guerreiros, de soldados. E por fim, importantíssimos aqui, os escribas, que serão, né, nós vamos ver ali mais à frente, aí, quando a gente falar dos sumérios, que desenvolveram a primeira forma de escrita, né, os escribas para registrar a coleta de impostos, as histórias, os épicos, tá bom? E lá embaixo, trabalhadores livres, que nós podemos dividir em os agricultores, trabalhavam no campo, artesãos de um modo geral, o marceneiro, o carpinteiro, o alfaiate, todas essas pessoas que vão trabalhar, né, com as mãos, e os comerciantes, né? As lojas eram nas próprias habitações, nas casas. Tá? Aumentou o excedente de comida, excedente de alimento, eu vou ter um aumento da população. E a consequência, o aumento da população, eu vou ter a divisão das funções, a divisão do trabalho. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos primeiros povos que habitaram essa região. Então, o primeiro, como eu já falei para vocês, foram os sumérios, por volta mais ou menos lá do ano de 3.500 a.C. Eles vão ser extremamente importantes, porque eles vão fundar as primeiras cidades. Entre elas aqui eu posso destacar Ur, que nós vamos ver um pouco mais à frente no vídeo falando sobre o povo hebreu, pois é dessa cidade de Ur que saiu o patriarca hebreu Abraão. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Eles vão ter desenvolvido a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme.
que tem esse nome, pois era usado um instrumento, uma haste, em forma de cunha, assim, igual um anzol, e eu vou pegar lá na argila úmida e colocar símbolos. Primeiramente, como eu falei para vocês, para contabilizar a minha produção e os meus impostos, porque cada vila teria que dar uma quantidade de produtos, de trigo, de cevada, de lã e por aí vai. Um outro povo que vai suceder os sumérios, que vai conquistar aquela região, vai ser os acadianos, tá? Os acadianos, eles vão dominar aquela região, eles vão formar o que a gente chama de primeiro império ali, mesopotâmico, tá bom? E eles vão adotar a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, e também vão absorver a religião dos sumérios. A gente vai ver sobre as religiões um pouco mais à frente, no segundo vídeo sobre Mesopotâmia, tá? Mas a gente já pode adiantar que era uma religião politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Temos também os amoritas, ou primeiro império babilônico. Extremamente importante, porque foi através de um rei amorita, chamado Hammurabi, que nós teremos o primeiro código de leis, o Código Hammurabi, escrito, tá? Lá com a escrita cuneiforme. Uma característica desse código Hammurabi é a chamada Lei de Talião, ou Talião, né? Vem outra palavra diferente, quer dizer revide. Então a pessoa era condenada de acordo com com o seu delito, com o seu crime. Um exemplo: um filho que agredisse o pai ou a mãe, ele teria as mãos cortadas. É o chamado dente por dente, olho por olho. Alguém matou o vizinho para roubar, a pena era morte. Então, era uma pena dura, era um código duro, necessário para aquele povo de 5.000 anos atrás. Então, é a lei de Talião, é o dente por dente, olho por olho. Código Hammurabi, primeiro código de leis escritos que se tem registro. Temos outro povo também nesse período, os cassitas, que vão se instalar ali naquela região por volta do ano 1550 a.C., tá? Eles vão ter uma novidade, pois irão introduzir o cavalo nessa região, o cavalo que veio da Península Arábica. Eles vão introduzir o cavalo na Mesopotâmia. Os assírios, que vão chegar lá por volta do ano de 1300 a.C., os assírios, eles vão trazer uma outra novidade: uso de armas de ferro. Tá? Então a arma de ferro, ela vai ser uma revolução naquele momento, principalmente na hora dos combates. Lanças de ferro, armaduras, né? Peitoral de ferro, e vão usar também cavalaria. Eles vão ter carros de guerra. Então eles vão submeter toda essa região da Mesopotâmia, até que vão ser dominados pelos caldeus. Quem frequenta muito as igrejas, né, católica ou protestante em geral, deve ouvir falar lá o rei dos caldeus, os deuses dos caldeus. Os caldeus vão se tornar o segundo império babilônico, onde terá um rei extremamente famoso, que é o Nabucodonosor II. Vai ser o rei responsável por dominar a Palestina, aonde está o reino de Israel, e vai levar os hebreus todos em cativeiro para a cidade de Babilônia. Irão passar 70 anos no cativeiro, prisioneiros, igual nós vimos lá na história de Moisés, que os hebreus ficaram presos no Egito,
eles também vão ficar presos em Babilônia durante 70 anos. Vamos aprofundar sobre isso na aula sobre os hebreus, tá? A gente para por aqui nesse vídeo. O próximo vídeo nós veremos religião e sociedade mesopotâmica, tá? Até daqui a pouco.